Bom dia. Bom dia. Que Deus possa nos iluminar, que Deus possa nos envolver na sua graça, né? Gratidão, a graça de Deus para com todos nós, para que cada um receba essa graça. Somos necessitados e precisamos ser agraciados por Deus. Muitas vezes esquecemos os nossos compromissos para com Deus e hoje somos agraciados nesse domingo, que possa nos trazer o equilíbrio, sempre, sempre, sempre. Tem uma passagem, meus irmãos, que todos vocês conhecem, com certeza todos esquecem. No período antes de Cristo, Moisés vivia nas atribulações da vida, com inúmeras situações que ele ouvia, que as pessoas tiravam a vida um do outro, aqueles embates, e um dia Deus falou no seu ouvido: eu te preciso passar algumas informações, ou seja, algumas instruções. E ele foi lá no monte, e eu quero que você talhe isso na pedra, para que não se esqueçam, porque senão a mensagem voa pelo deserto. Então ele talhou uma por uma das instruções do decálogo, dos 10 mandamentos. E Moisés fez aquilo com amor. As pessoas se assustaram com aqueles escritos, com aquelas instruções que nos foram passadas. Até os dias de hoje, aquelas instruções não são comprovatórias para a nossa mudança, porque o homem tem muitas dificuldades. Haja visto que aquele escrito está até os dias de hoje na mente de cada um que lá estava. E como que eu vou fazer? Nos dias de hoje, o que trouxe aquela mensagem, ou aquelas instruções? A nossa melhora, a nossa mudança, a nossa transformação, para que o mundo vivesse em harmonia. Anos se passaram com todos os objetos que Moisés o fez, com todas as mudanças que faziam nas aldeias. As aldeias hoje são as terras vividas pelos homens. Bilhões de seres vivem nesse planeta. E esta mensagem, essas instruções são esquecidas. Que elas foram trazidas para a sua harmonia, para vivenciar o que o Pai está trazendo para nós. Ele trouxe várias e várias informações. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz, né? Não roubarás. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não causais o homicídio. Não provoque o adultério. Não provoque. Não minta sobre o vosso irmão. São instruções. E por que nós, até os dias de hoje, entre a lei de causa e efeito, fazemos ao contrário? E não lutamos para melhorar isso dentro de nós. Por isso a relação causa e efeito é o duelo que nós travamos conosco. Posteriori veio quem? A nos abraçar, a nos trazer a mensagem com outras instruções que colaboraram com o decálogo. O Mestre Jesus. E até os dias de hoje nós temos dificuldade, porque se travar esse duelo conosco é um grande
esforço. É uma grande dificuldade que nós temos conosco. Se Jesus diz, amar ao teu próximo como a si mesmo. Ele, com as instruções que foram recebidas para Moisés, ele disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. E tem a frase célere, ame o teu próximo como eu vos amei. Aí gera o nosso conflito, o nosso duelo entre causas e efeito. Porque somos sabedores disso. E somos sabedores que essas instruções precisariam ser cumpridas. Não mentirás para Deus. Não mentirás para o seu próximo. Não julgarás ao teu semelhante. É causa e efeito. E se fazemos totalmente ao contrário? Como é comum no homem, olha as guerras que estão acontecendo no planeta Terra. As instruções não são cumpridas. O homem promoveu vários e vários embates, ou várias e várias guerras, em nome de Deus. E foi esquecida as instruções, que foram talhadas na pedra, para o homem não se esquecer. Porque quando você escreve uma mensagem, ela é esquecida. Se você não relê-la todos os dias. Não maltratarás a ti quando tu julgas. Ai, irmão, isso é muito doído em mim. Porque eu tenho formas de julgamento, porque eu sou verdadeiro para com Deus. Qual a sua verdade? Se a verdade é do Pai, estava lá na pedra. Como Jesus disse a Pedro, né? Não disse? O homem é perverso. Não, ele é frágil. Mas nem perverso não é. Pela fragilidade dele, ele causa inúmeras situações difíceis. Para o mundo, para si, para o seu mundo íntimo. Causa e efeito. Você falou mal de alguém, alguém falarás de ti. E você não se sentirás bem. A causa e efeito. O que tu fizesses ao teu próximo, farás a ti alguém. Se não for nesta vida, e nós temos a relação da imortalidade da alma, somos almas ou espíritos imortais. E passamos séculos e séculos com essas instruções que foram ditadas por Deus através de Moisés, que nada mais o fez de uma psicografia na pedra. E ele chorava, porque dizia, como que eu serei cumpridor dessas tarefas, dessas instruções? Tu choras quando maltratas alguém? Tu te arrependes quando tu julgas alguém? Como diz o irmão Paulo, muitos dizem, eu não roubei, não matei. Mas esses espíritos imortais estão no final da fila. Porque muitas vezes roubamos sentimentos de muitos. Tiramos a sensação de luz, de plenitude da caminhada de muitos. E que tu colherás? O homem é frágil, não perverso, disse Jesus a Pedro. Aí o homem se pauta em dizer, a minha fragilidade é para eu julgar mesmo, porque eu sou verdadeiro comigo. Onde você tirou isso? Mesmo dentro das religiões. Quando Jesus veio e conviveu com inúmeros irmãos, multidões e multidões que o acompanhavam. E seletamente estavam 12 pessoas, muitas contrárias ao que Jesus falava. Muitas. Cobradores de impostos,
e que foram seguir a Jesus. Foi lá André, Tiago, Matias. E o que eles lembravam do Cristo? Ele não estava falando de religião, ele estava falando de amar ao próximo. Ele teve o verdadeiro amor. Como disse Pedro, capítulo 4, o amor cobre uma multidão de pecados. Mas onde está o seu amor? Está nas instruções, que tu amarás ao teu semelhante como a ti mesmo. O amor cobre uma multidão de pecados. Todos são pecadores. Por isso as vossas enfermidades, que vocês trazem já de muitos séculos e séculos, pela imortalidade da alma. E nesta escola, chamado-se vida, esse educandário, chamado-se terra, quantas vezes você migra para cá, para se redimir dos vossos pecados, que são pautados como aflições. Pecados são aflições. Você não gosta de aflições. Por isso que muitas vezes você causa transtorno em muitos. Em muitos. E o efeito de criar transtorno em muitos, o que acontece contigo? Você não vai se sentir bem. Você vai perder a relação de amor. E você vai continuar procurando o amor. Aonde ele está? Aonde ele está? Mas se Jesus foi a instrução do amor, que cala o ódio, que cala a mágoa, que cala aqueles que não perdoam, ele é a instrução do amor. Jesus. Ele cala o ódio. Porque o homem odeia a si mesmo quando não tem amor. Ele odeia não ao próximo, ele se odeia a si mesmo quando ele não ama. A instrução única, bíblica, do Cristo. Amai-vos como eu vos amei. Onde está esse ser? Eu preciso encontrá-lo. Amá-lo como eu vos amei. Como Paulo nos trouxe, que todos repetem isso. O que tu semeias é o que tu colherás. Mas eu sei disso, irmão. E cadê seu amor? Se você colhe discórdia, o que tu vai... Não, se tu semeias discórdia, o que tu vais colher? Se tu semeia a antifé, você vai ter fé? Você vai se maltratar e vai voltar ao seu duelo milenar de buscar o amor. Às vezes o amor doente, o amor obsessivo, o amor da saudade obsessiva, o amor até de você. Eu digo que hoje as pessoas estão procurando o amor aonde? Fora de si, não dentro. Mas irmão, eu tenho vários sonhos. Aproveite os seus sonhos, mas desperte primeiro em ti. Fora é muito fácil. É como amar o seu amigo, o seu irmão, aqueles que estão fora da sua família. Agora, aqueles que estão lá te testando, você não leva aquilo como instrução de vida dos 10 mandamentos. Vou repetir, dos 10 mandamentos.
Não roubarás. Não roubarás o que o outro tem de melhor para te oferecer. A caridade. Não seja um infortunado de causar ladroagens, de querer pegar tudo que o outro tem através da inveja. E não ser você. Eu quero ser sempre o outro, nunca eu mesmo. Porque se você causa isso da inveja, o que tu colherás? Por que você não quer inveja? Se você tem invejas, por que você não quer a doença do outro? Ah, mas eu quero. Então você está se suicidando. Se você quiser a doença do outro. Não é? E falta o quê? Aquela palavra-chave. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Será que você consegue isso? E Jesus disse isso no Calvário, fora do Calvário, naquela experiência ímpar de retornar, ressuscitar das cinzas, como o homem diz. Mas quem é as cinzas? É tu, que quando os assopras, você vai para o vento, esquece tudo que aquilo você fez. Você se torna cinzas. Não algo construtivo nas instruções que veio através de Moisés. Você se torna cinzas. Já pensou sobre isso? Quando você está purificando o vosso coração interno, nas suas lutas interiores do egocentrismo, você se torna cinzas. E aí você, nas suas relações, alguém vem, sumiu mais um purificado nas suas emoções. Porque o homem, quando não segue aquilo que o Pai determinou, vai purificando-se o seu coração. E o homem está em busca de melhorar-se. Causa maledicência, o efeito será ao contrário. Tu ficarás doente pela própria maledicência e serás cinzas. Pode ir embora. O homem ainda não se reconhece ou não se conhece. Ele não se entende. Olha os dias de hoje. Como que eu vou seguir os 10 mandamentos com um querendo matar ao outro em nome do Cristo? Não em nome de Deus ou em nome de um ser. Como é que vai voltar esses nossos irmãos? E às vezes você faz isso dentro do seu lar. Vamos voltar ao lar. Dentro da sua família. Mas essa família é péssima. Eu não queria estar com ela. Ou quem que é péssimo aí? Causa e efeito. Se você ostenta o seu orgulho, que se tornará cinza, ou não, ou pedrificar, para você não escrever nada, no seu egocentrismo, da raiva. O amor cobre a multidão dos vossos pecados. Tem gente que na vitimação se sente confortável. Mas se não tem amor, vai cobrir qual pecado? Você continua do mesmo jeito. Orando todos os dias, blasfemando, porque orar é blasfemar. Orar e não cumprir é blasfemar contra Deus. Ah, irmão, é muito duro isso. Não, no mínimo que você tenha 1% disso. 1% das instruções que foram passadas há milênios. 1%. Você consegue? 1%. Se Moisés colocou a 100% aquilo, se você tem a 1%, você já está no começo da sua evolução. Porque eu ouço pessoas dizer, nossa, eu não consigo fazer tudo aquilo que os irmãos dizem. Nem farás.
Porque se você é imortal, é milenar, você está se redescobrindo você nesta vida. E como você se descobrir você? Para se redescobrir, o que você faz? Esse duelo que você continua fazendo? Na inveja para com o outro? No roubar emoções do outro? E deixar o outro desvalido? Se você prejudicou a muitos em relacionamentos, você passará por isso. Por isso hoje tantos homicídios. E vai ficar impune? Você acha? Não foi cumprido as instruções. Dos 10 mandamentos, estão te mandando informações, estão te trazendo informações, como eu. Eu não estou falando nem algo novo. Todos conhecem, ou lembram-se, ou não lembram, ou tem esquecimento temporário numa encarnação. Porque eu já vi, quando eu vim do plano espiritual, eu já sabia disso. Lá eu fui instruído para voltar melhor. E lá escreveram novamente, apareceu lá no quadro, numa tela. Olha o decálogo, estude, reafirme o seu compromisso. Mas aí aquele que dá deixa, o amor cobre a multidão de pecados. Você tem amor? Eu te faço essa pergunta. Você ama a si próprio? Essa é a pergunta. É uma pergunta sábia. Porque senão as pessoas se apegam em textos, em teorias, como muitos apóstolos diziam. Jesus não teorizou, ele praticou o amor. Ele teve a essência, essas leis divinas através das instruções de Moisés, para um dia tu chegar na essência sua. Essa é a caminhada evolutiva do homem. Para um dia chegar nesta essência divina, de falar com Deus e dizer, me perdoe de tudo que eu fiz, e eu não farei mais isso. Aí na semana seguinte você recai. Na outra semana você recai. Mas Pedro falou que o amor cobre todos os pecados. Essa multidão que caminha comigo. Sabe essa multidão de emoções que você carrega? É uma multidão. Você acha que você vai lembrar do decálogo, ou dos 10 mandamentos, ou das 10 instruções? Não vai. Eu amei hoje, amanhã eu odeio. Ou daqui a pouco. Aquela pessoa me incomodou, eu preciso odiá-la. Já ouviu pessoas dizerem isso? Eu preciso odiá-la. Eu quero que ela morra. Não, mas tem famílias que dizem isso. Outro dia eu vi um depoimento, a pessoa dizendo isso. Quero que meu marido morra, não aguento mais ele. Quero que ele morra. Certo? E isso são pessoas, são espíritos que estão gatinhando para Deus. Essas histórias são tão comuns nos dias de hoje. Por isso que o homem, o que ele semeia, ele colherá. Essa frase é maravilhosa. Não sei como fazer, se o meu orgulho ainda for maior. Se eu ainda textuar palavras bíblicas maravilhosas. Por isso que eu vou te falar de André. Eu preciso falar de André. O correio que era vivo para Jesus. Ele encaminhava todas as pessoas para Jesus. Como encaminhou aquela mulher que sangrava? Era André. Pedro. Os dois ali. Encaminhando aquela mulher. Então, eu quero falar com Jesus. Procure Pedro ou André. Mas eram os dois. Em viva voz. Você um dia pode ser André, um dia você pode ser Pedro. Ah, mas Pedro negou Jesus, eu não quero ser Pedro.
quero ser Judas, eu não quero ser esses caras, não. Esses apóstolos. Você tem que ser o que você é, se você se redescobrir. Então as instruções foram dadas para esse domingo. Espero que na semana você use isso no seu dia a dia. Em suma, o Evangelho nos traz: não matarás, não roubarás, não terás inveja, honrarás o seu pai e a sua mãe. Não é assim? Não adulterarás, não adultério. Mas hoje o maior índice de traições é um fato que acontece nos dias de hoje com tanta naturalidade. E o que levarás para a vida espiritual? Você não conhecerás a essência divina. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês terem me ouvido. E que a paz reine em vossos lares, em vossos corações. Se vocês não entenderam, uma linguagem tão simples que Moisés trouxe, que Jesus trouxe, o educandário da terra vai se tornar mais difícil e você será cinzas todos os dias. E alguém virá e menos um. Amém. E tudo isso, sabe por que não acontece? Porque é o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, o eu. Por isso que não acontece as verdadeiras instruções, o poder daqueles que passaram, ficaram com nomes gravados, mas esquecidos por Deus. O poder. Deus abençoe vocês. Lembrem-se, o amor cobre uma multidão